nascido sob a lei. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Este é um texto que é bem usado por pessoas que ensinam que hoje não é mais preciso obedecer os mandamentos dados por Deus por intermédio de Moisés. Segundo eles, não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Cristo, por sua vez, teve que cumprir os mandamentos, pois nasceu no tempo da lei, diferentemente de nós. Hoje, que supostamente estaríamos num tempo ou numa dispensação, ou numa era de graça, e não mais num suposto tempo ou era ou dispensação da lei de Moisés. A parte final do verso 4, em algumas traduções em português. Tradução ACF 2007. Tradução JFARC e tradução JFARA, junto do dicionário Strong, diz: nascido sob a lei. Tradução JFARA e tradução NVI diz: nascido debaixo da lei. Tradução católica diz: submetido à lei. Tradução LTT 2009 diz: havendo ele sido tornado debaixo da lei. Tradução NTLH diz: e viveu debaixo da lei. Tradução Viva diz: nascido judeu. Tem de se admitir que a tradução em si deixa muito a desejar e leva de início a esta compreensão. Porém, se analisarmos com mais cuidado, veremos que não é nada disso. Tal compreensão é equivocada demais, a começar pelo fato de que graça não é uma dispensação, um tempo, uma era. Graça é um atributo divino, algo que faz parte do caráter de Deus e que foi manifesto no Messias e por meio do Messias. No fim, vou mencionar uma tradução melhorzinha e então entenderemos o que Paulo realmente está querendo dizer neste trecho do verso, já que nenhuma dessas traduções abordam o que Paulo realmente está falando aos Gálatas. Mas, antes, veja na carta de João o que é pecado. 1 João 3,4, na tradução que boa parte usa, é a JFARC, e nela está escrito assim: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Observação, tradução ACF 2007, diz exatamente a mesma coisa. Agora vejamos o que dizem outras traduções. Tradução católica diz: todo aquele que comete pecado comete também violação da lei, porque o pecado é violação da lei. Tradução JFARA, junto do dicionário Strong, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tradução JFARA diz: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Tradução LTT 2009 diz: todo aquele que está praticando o pecado também pratica o desprezo às leis, e o pecado é o desprezo às leis. Tradução NTHL diz: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Tradução NVI diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Tradução Viva diz: mas aqueles que continuam a pecar estão contra Deus, porque todo pecado é feito contra a vontade de Deus. Ou seja, lemos que pecado é violação da lei, transgressão da lei. Pecado é rebeldia, desprezo às leis, quebra da lei, feito contra a vontade de Deus. Ou seja, pecado é rebeldia, manifesta através dos feitos contra a vontade de Deus, como resultado da violação da lei, que se dá quando há transgressão da lei e é motivado pelo desprezo das mesmas, resultando na quebra da lei. Lei no grego é nomos, e tem a ver com os mandamentos divinos transmitidos por Moisés e retransmitidos, bem como reexplicados por Cristo, para que sejam praticados corretamente. Logo, desprezar aquilo o qual Yeshua se empenhou desde pequeno a cumprir é praticar o que acabamos de ler na carta de João. O mundo está do jeito que está porque a humanidade está vivendo em rebeldia à lei de Deus, pois do contrário o mundo estaria muito melhor. O mundo seria um lugar muito melhor de se viver. Logo,
A culpa do mundo estar do jeito que está não é de Deus, e sim do ser humano que, num ato de desprezo ou rebeldia, dá de ombros à lei de Deus, que é espiritual, santa, justa, boa, perfeita, bênção e dada para a vida. A lei de Deus não é um muro de isolamento, e sim uma cerca de proteção para a preservação da vida e o prolongamento dos nossos dias sobre a face da terra, e um viver que agrada àquele que generosamente nos criou. Mas os homens insistem em desprezar, ao invés de buscar conhecer melhor os mandamentos de Deus, bem como também buscar ajuda no Espírito, para executarem a vontade de Deus revelada em seus mandamentos. Yeshua disse que não veio abolir os mandamentos de Deus, mas cumprir e ensinar a forma correta de cumpri-los, o que foi bem mais rígido. Mateus 5, versículos 17 a 22, na versão aramaica, diz: Não penseis que vim abolir a Torá, os profetas. Não vim para abolir, mas para torná-los plenos. Porque vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da Torá um só iude ou um só traço, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uma dessas mitzvot, mandamento, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos professores da Torá e dos pirushim, os fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu vos digo ainda que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão, eu cuspo em você, será réu diante do Sanhedrim, do Sinédrio, e quem lhe disser, você é um covarde, será réu do fogo do Guerrinom. Logo, Yeshua agiu conforme um verdadeiro profeta deve agir, ensinar as pessoas a não se rebelarem contra a lei de Deus, conforme Deuteronômio 3, versículos 1 a 5. Se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio que vos houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses, deuses que nunca conheceste, sirvamo-los. Não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos apegareis. E aquele profeta, ou aquele sonhador, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminarei o mal do meio de vós. Yeshua alertou sobre essa realidade. Mateus 24, versículo 11. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, no grego é anomia, e significa condição daquele que não cumpre a lei Torá, porque não conhece a lei Torá, porque transgride a lei Torá, desprezo e violação da lei Torá, iniquidade e maldade. O amor de muitos esfriará. Yeshua certa vez disse, João 19:30, na JFARA, diz, então Yeshua, depois de ter tomado vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça entregou o Espírito. Mas de onde ele pode ter tirado essa expressão? Lamentações 4, versículo 22, diz, o castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Isaías 53:5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos entender o que Paulo estava realmente dizendo aos Gálatas, usando a versão traduzida do aramaico. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Elohim enviou seu filho, nascido de mulher, nascido em uma cultura que pervertia a Torá em legalismo, para resgatar os que estavam debaixo do legalismo, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ele nasceu numa época onde as pessoas viviam pervertendo a perfeita obediência aos mandamentos
de Deus em puro legalismo. Confiando na obediência e não na graça de Deus a salvação e justificação. É o legalismo que Paulo combatia e não a obediência à Torá de forma correta. Yeshua nasceu num ambiente onde a obediência correta dos benditos mandamentos havia dado lugar ao maldito legalismo. Obedecer à Torá não é errado, mas o obedecer com a pretensão de merecer a salvação por esforços humanos é errado. Legalismo é obedecer um conjunto de regras bíblicas ou extra-bíblicas da forma errada, ou seja, confiando a justificação e salvação a este esforço humano, quando na verdade se deve obedecer aos mandamentos divinos e ao mesmo tempo confiar em Deus e em sua maravilhosa graça, bem como na obra que Cristo realizou na cruz, sua morte pelos nossos pecados e sua ressurreição para a nossa justificação. Obedecer aos mandamentos é dever de quem foi salvo pela graça e deseja se manter salvo. Tendo tempo em vida, deve sim obedecer aos mandamentos do Senhor que são aplicáveis nos dias atuais. Yeshua alertou o seguinte, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No grego é anomia e significa condição daquele que não cumpre a lei Torá, porque não conhece a lei Torá, porque transgride a lei Torá, desprezo e violação da lei Torá, iniquidade e maldade. A lei não foi uma dispensação velha, antiga ou uma era passada. A lei Torá faz parte da aliança anterior e da aliança atual. Não existe nova aliança sem lei, não existe nova aliança sem a Torá. Jeremias 31, versículos 31 a 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, Torá, que significa lei, orientação e instrução, no interior deles, e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. 1 João 5, versículos 1 a 3. Todo aquele que crê que Yeshua é o Cristo é o nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Em grego, barus, que significa peso, pesado, muito pesado, duro de carregar. Conclusão. Os mandamentos de Cristo são os mandamentos de Deus que ele ensinou e explicou de forma plena como são realmente obedecidos aos olhos do Deus Pai. Logo, não são mandamentos diferentes, e muito menos logo um não substitui o outro, pois são os mesmos. Não chegaram ao fim, não foram abolidos e não devem ser desprezados. Busque conhecer melhor sobre eles.